E a galera dando um bom dia. Dando continuidade a esse processo que a gente está vendo desde as aulas passadas, falando da democracia, hoje em especial a gente vai ver uma coisa interessante, que é a representatividade feminina está na política, nesse regime de democracia. Vamos imaginar, agora que em novembro temos uma eleição, onde você vai escolher a possibilidade de escolher o seu prefeito, prefeita e vereadores. Mas quando fala dessa representatividade política feminina no Brasil, nós temos uma coisa interessante, nós somos o pior país nessa questão de representatividade da política feminina no Brasil, segundo o IPU, que é um instituto político que faz essa investigação, começa a entender, começa a perceber, e nós, infelizmente, nós somos o pior país. Olha que interessante. Se a gente pudesse voltar no tempo, lá na Grécia, que a gente sempre gosta de fazer esse paralelo, tínhamos a Grécia, a democracia estava presente, só tinha um porém. A figura feminina, ela não tinha essa participação direta dentro desse processo na cidadania lá na Grécia, ou seja, a mulher não era considerada cidadã, então ela não tinha essa participação política. Com o passar do tempo, a gente vai vendo essa evolução, essa participação, e quando chega aqui, em especial no Brasil, nós temos esse nosso país como o pior com a representatividade feminina. Então a gente percebe que ainda está muita coisa para a gente melhorar, ainda precisa se desenvolver, tem todos os aparatos possíveis, e é interessante porque nós temos a maior população feminina no Brasil, aqui nessa questão agora, mas na hora de representar essa figura feminina ainda não é tão grande. É meio contraditório quando você tem a maioria, mas ela não coloca essa representatividade feminina dentro desse processo. Então a gente percebe que, segundo o IPU, ainda somos um país que tem a pior representatividade feminina. É até de se questionar. Por que será que essa mulher no Brasil ainda não tem essa participação, total, maciça, onde ela tem essa figura apresentando desde presidência até prefeituras, nesse Brasil que nós temos tão grande, que a figura feminina tem que aparecer. É de se questionar, você mulher aí no nono ano, devia se perguntar por que não tem tanta essa participação política. Porque falar de democracia, nós sabemos que, lembra que a gente viu na aula passada, que você tinha a questão da representatividade, e aquela participativa. Então você tinha uma democracia participativa, que era aquela grega, onde o indivíduo colocava as suas situações no debate, na reflexão, tentava se encontrar uma forma de resolver a problemática. Hoje, falando de democracia no Brasil, a representatividade vai direto com essa concepção aqui, porque a gente não vê a participação feminina diretamente nesse processo. Vai acontecer a eleição agora, nesse 15 de novembro, mas a gente ainda não vê essa grande participação feminina. É o momento de se questionar, de se perguntar quais são as causas, o que levou, o que fez, para que essa mulher não tenha essa representatividade direta. Ainda olha só na questão numérica, nós somos o terceiro lugar na América Latina em menor representação feminina. Olha como é interessante, nós temos terceira colocação. Tem países, que tem na mesma situação, pela questão histórica, nós sabemos que o machismo é muito forte. Quando se fala de Brasil, desde o início, principalmente no período aqui da cana-de-açúcar, nós temos a figura dessa figura paterna, ou muito mais forte, onde tinha a figura masculina no auge, mas mesmo assim nós somos o terceiro país na América Latina, em menor representação. Então, ainda precisa melhorar muito. As eleições são essas possibilidades, mas parece que a gente esquece com o passar do tempo. A gente vê situações que vão acontecendo ao longo do tempo. Nós tivemos uma primeira vez que uma mulher tem essa representatividade na presidência do Brasil, desde o início da República, lá em 1889, até quando chegou a Dilma. No primeiro momento ela governa 4 anos tranquilo, mas no segundo momento ela recebe impeachment. Então a gente percebe que, infelizmente, ainda tem forças, que, querendo ou não, acabam empurrando, para que essa mulher não tenha essa participação ou essa representatividade dentro da política do Brasil. Porque falar de democracia, no nosso caso, que é uma democracia representativa, essa figura feminina tem que aparecer. E, infelizmente, por N situações, a gente percebe que ela não está presente. Então é o momento de se questionar, vocês mulheres do nono ano, se perguntar quais são as causas mesmo. Ou o que leva, o que faz com que ainda não temos essa participação massiva
da figura feminina na política dentro do Brasil, tá? No ranking nós temos 10 pontos a menos que a média global, tá? E é interessante que é desde 1940, ou seja, 80 anos, tá? E se passou, e olha como é que você, mulher do nono ano, vocês mulheres do Brasil, nessa representatividade, menos 10 pontos desde 1940, ou seja, 80 anos, a mulher ainda não tem essa participação ativa na política. Porque falar de democracia, e no nosso caso, uma democracia representativa, é importante que a gente perceba, tá? Essa figura feminina presente. Porque o que vai gerar? Poucos avanços. Então a gente percebe que ainda está numa situação em que a gente tenta entender, se pergunta, se questiona quais são as motivações, quais são as causas que fazem com que essa representatividade feminina não apareça. E olha, a gente está falando de uma coisa interessante que é a política no Brasil, mas tem outros segmentos. Você pode pegar em outras situações em que não tem essa participação. Se você cargos de chefia não tem a presença feminina, algumas estão começando a evoluir, mas a passos lentos. Então é importante que a gente comece a perceber que essa representatividade já é para ontem. A figura feminina tem que ser representada na política, principalmente a gente está falando aqui especial no Brasil, e pelas porcentagens que nós vimos aqui, nós estamos muito longe de ver essa participação, essa representatividade que faça com que a participação feminina nesse processo seja mais ativa. Temos muitos candidatos, com certeza, mas na hora que vai ser aquele que vai representar pela escolha direta do voto, as mulheres às vezes nem quase aparecem. Parece que tem mulheres que poderiam colocar a figura feminina, mas parece que elas não acreditam. Elas acham que o homem, dentro desse processo, tem mais capacidade, ou se desenvolve melhor. Mas é uma oportunidade que se tem de, pelo menos, se buscar uma forma de ter uma representatividade feminina. Porque você imagina, olha só o papel que a mulher tem. Mãe, trabalho, estudo e cuidar da casa, da família. 4. Será que na política ela não tem essa habilidade também para ser desenvolvida? Porque infelizmente a gente percebe que ao longo do tempo as coisas vão passando, vão acontecendo e a gente não percebe essas mulheres que têm essa grande jornada de trabalho durante o dia, porque a mãe é a profissional, é a dona de casa, é que cuida da família. Então a gente percebe, parece que com o passar do tempo, a mulher ainda continua nessas situações em que ela precisa ter representatividade feminina dentro da política, mas parece que a gente está pensando como lá atrás, em quase a mulher não tinha participação. Porque se a gente pegar ao longo da história, se você perceber, desde a Grécia, nós tínhamos o quê? A mulher nem cidadã era, não tinha essa participação ativa ou direta. Passa o tempo na Idade Média, a mulher ainda continua à margem, porque ela é considerada um homem perfeito, a causadora do mal, a portadora do mal tem entrado no mundo. Existem umas concepções estranhas acerca da mulher em todos os seus segmentos. Chega daí para frente, e é interessante quando você celebra aí o 9 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, teve que acontecer um fato até interessante, porque algumas mulheres tiveram que ser queimadas numa fábrica. Muito questionamento para ser lembrado no 9 de março, como o Dia Internacional das Mulheres. Mas quantas e quantas mulheres por aí afora sofrendo casos de violência, seja ela doméstica, que é constantemente, a gente já percebe que falar de política, a gente vê uma mulher que coloca sempre à margem, sofre todas as consequências acerca do ser mulher, que ela não tem o merecido respeito. E é interessante, uma vez eu fiz um questionamento, vamos imaginar vocês mulheres do 9º ano, imaginem um dia de vocês sem a presença masculina por 24 horas. O que vocês fariam, meninas, se durante 24 horas os homens desaparecessem? O que vocês fariam? Se perguntem. Quando eu fiz esse questionamento, algumas pessoas disseram, não, vai ficar melhor para mim caminhar, para mim desenvolver o meu processo, eu vou poder andar à vontade, não tem preocupação de violência. Eu faço esse agregar que mulher, sabe, é a questão da proteção. Parece que ela se sente ameaçada pela figura masculina. Mas historicamente pensando nisso, a gente percebe que a mulher ainda sofre das consequências por causa desse pensamento machista que se desenvolveu ao longo do tempo, que ainda não se vê essa participação, sabe, feminina com esse respeito.
E a gente fala muito hoje, igualdade, igualdade. Eu sempre disse e gosto da palavra equidade. Porque não existe igualdade entre homens e mulheres, é uma utopia. Mas quando eu falo de equidade, é ter a capacidade de pelo menos estar no mesmo patamar, não ter mais nem menos, exercendo até mesmo o mesmo papel, até melhor, mas salarialmente falando, ela ainda recebe menos. É contraditório isso. Então, alguns cargos que nós estamos habituados a ver, que são motoristas, carpinteiros, pedreiros, que a gente não via essa participação desse mundo feminino, e hoje ela começa a agir nesses outros segmentos. Então, falar de política no Brasil é perceber que a mulher está começando a adentrar em determinadas situações que ela não tinha essa participação direta, ela não aparecia, era invisível, que é a concepção que mulher só era para cuidar da família. Hoje, com o passar do tempo, a mulher está se tornando independente, ela está inserida no mercado de trabalho, ela está ganhando o seu salário, ela não está dependendo exclusivamente do seu parceiro financeiramente. Porque quando a mulher passa pela concepção que nós temos hoje da violência doméstica, existem as violências que nós sabemos: a física, patrimonial, psicológica e sexual. Então você imagina que a mulher sofre essa violência durante o tempo todo. A patrimonial, principalmente quando aquele homem que acha que tem o direito, porque a sua companheira, sua parceira não trabalha, ele acha que tem o direito de usufruir, por colocar esse dinheiro dele, humilhar, ter essa mulher como objeto, e se ela não faz a sua vontade, sujeito a sofrer qualquer uma dessas violências. Então, no momento de se repensar, apesar que nós temos uma lei hoje que ela ampara essa mulher, que é a Lei Maria da Penha, que tenta proteger essa mulher, mas se a gente der uma olhadinha no geral, ela está aí a lei, mas na prática a mulher ainda sofre violência, uma coisa bem simples. Você imagina se você tem a maioria feminina representando, como é que seria a concepção das leis hoje no Brasil acerca das mulheres? Porque nós temos uma Lei Maria da Penha que protege, mas na prática, para ela acontecer a lei, infelizmente ou felizmente ela não aparece. Ainda as mulheres ainda continuam sofrendo violência em todos os segmentos. É um momento de reflexão para nós acerca de uma coisa bem simples, que é a política no Brasil, que é a questão de representatividade, e com certeza todos esses males que nós temos hoje dentro do Brasil, na presença feminina, na sua participação, com certeza essa violência seria muito menor, porque você tem alguém que quer lutar pelo direito, para defender, para se esforçar dentro dessas concepções. Então, uma reflexão para nós hoje, vocês meninas do 9º ano, que futuramente já serão servidores do mercado de trabalho e tudo mais. É até interessante que hoje, na questão acadêmica, as mulheres estão buscando cada vez mais um mestrado, um doutorado, uma pós. Elas estão investindo numa coisa que, nessa visão, nesse olhar, ela pode se desenvolver. Porque você imagina, quando você tem alguém num grau de instrução maior, ela tem uma visibilidade, ela aparece mais. E as mulheres estão buscando dessa forma, na educação, essa visibilidade. Porque às vezes muitas mulheres são invisíveis. Às vezes sua mãe, durante muito tempo, passa a ser uma pessoa invisível que você não percebe. Desde quando você nasceu, quando eu nasci, quanto elas tiraram noites e noites de sono para cuidar da gente. E quando a gente vai evoluindo ao longo do tempo, a gente acha que a gente tem um direito de pegar aquela mulher e humilhar, brigar. E a gente não faz uma reflexão atrás do que essa mulher fez durante os 9 meses, lá que ela teve que ter aquela paciência do gerar, por não cuidar. E com o passar do tempo, a gente vai vendo cada vez mais essa figura não tendo esse respeito. Não digo só a figura mãe, mas a figura mulher. Que essa representatividade tem que ser observada, tem que ser vista, tem que ser colocada, para que as pessoas percebam essa representatividade. A gente está falando aqui, gente, ó, nós temos um país como o Brasil pior, tá? Onde tem a representação feminina pior. Então você imagina, é de se pensar quais são as causas que fazem com que o Brasil tenha essa representatividade feminina baixíssima. Quais são as causas, quais são as motivações que fazem com que o Brasil ainda tenha, tá, essa concepção de representatividade como uma das piores do mundo? É de se questionar. E todos os processos que aconteceram ao longo do tempo, no Brasil, principalmente essa participação, é de se pensar quais são as causas, quais são as motivações, o que leva, o que faz com que essas mulheres, é interessante, ó, desde 1940, 80 anos,
que a média global nós estamos 10 pontos a menos. Então, olha só, gente, 80 anos. Mulher vota pela primeira vez em 32. E 80 anos depois, que você pega os escritores com os 8, 1940 mais ou menos, 80 anos depois, ainda a mulher continua à margem na representatividade política. Você, menina do nono ano, você, mulher do nono ano, se pergunte quais são as motivações, quais são as causas. Converse com a sua mãe, você homem, você mulher do nono ano, e pergunte por que essa representatividade feminina na política ela não é tão visível no Brasil acerca das mulheres. Pergunte para sua mãe, quando você tiver uma oportunidade, pergunte: mãe, por que essa figura feminina não tem tanta representatividade no Brasil? Aí você apresenta, tá? Essas estatísticas aqui, às vezes as nossas mães nem sabem disso. Às vezes você tem uma mãe professora, uma mãe que é empresária, várias. Mas é para a gente pegar essas estatísticas, como um país que tem a pior representatividade feminina, temos um terceiro lugar na América Latina, no ranking temos 10 pontos, desde 1940 que nós estamos à margem, com representatividade feminina. É para a gente passar mais as estatísticas para que ela faça uma reflexão acerca da sua participação dentro desse processo. As eleições estão chegando agora, 15 de novembro, e essa representatividade feminina ainda não vai ser tão presente como deveria ser, porque tem N fatores, sabe, tem N causas que fazem com que essa figura não apareça. Então, é de se questionar, de se pensar, de se repensar, porque durante esses 80 anos, ainda, essa participação feminina ainda é bem tímida, ou essa visibilidade feminina dentro da política do Brasil ainda é tão pequena. Então, que seja um momento de questionamento, de reflexão para nós, e quando nós estivermos, daqui a algum tempo, fazendo uma reflexão, que a gente comece a perceber em que a mulher apareça. Não só na questão política, mas em qualquer outro segmento, que ela tenha mais visibilidade. Infelizmente, a história, ela continua contribuindo, contribuirá muito nessa percepção dessa figura feminina, sempre à margem. É hora que essas mulheres apareçam, desenvolvendo esse papel de inovação. Em todos os segmentos, seja no campo da política, da ciência, da economia, na questão da religiosidade, mas a mulher tem que aparecer, mostrar a sua força, porque questionamento desse que fala muito da força feminina, do ser mulher, mas nessas horas, politicamente falando no Brasil, ainda estamos muito anos-luz do que seria ideal na questão de representatividade. Então, que seja um questionamento para nós, de reflexão, de pensamento em especial, e fica a pergunta para nós, vocês mulheres: como seria o seu dia 24 horas sem a presença masculina? O que vocês, meninas do nono ano, fariam durante 24 horas em que você não tivesse a figura masculina presente? Quais seriam suas atitudes? O que você faria? Questione, se pergunte, e faça até para sua mãe essa pergunta em especial: como é que seria para ela um dia todo, 24 horas sem a presença masculina? O que essa pessoa faria? No caso, vocês meninas, irmãs de vocês, o que vocês fariam 24 horas sem a presença masculina? O que você poderia fazer? Aproveitem bastante, reflitam, principalmente hoje para as mulheres, façam uma reflexão sobre a representatividade feminina no Brasil e no mundo. Valeu, galera do nono, bons estudos e até a próxima.